O próprio Peter Sturrock, ele fez um trabalho científico do caso de Ubatuba, ele teve em 85 aqui, fez esse trabalho científico e ele chegou à conclusão que o metal de Ubatuba ou é um OVNI ou é um meteorito. A NASA vive se esquivando do assunto, mas ela analisou também o metal de Ubatuba, tá aqui, em 81. Isso não é prova nenhuma de que não quer dizer que é uma nave, entendeu? Então, não, é alienígena. É alienígena. É alienígena. Um dos casos assim bem emblemáticos, né, da ufologia brasileira é o caso da explosão do OVNI em Ubatuba. Hoje a gente tem inclusive, por exemplo, menção desse caso em documentos do projeto Blue Book, que é o projeto Livro Azul, tal. A gente sabe que foi um engodo, aquilo, tal, mas casos brasileiros naquela época já eram investigados pelos norte-americanos. Eles vinham para cá e coletavam todo esse material, né? Principalmente casos que tinham aí algum tipo de evidência física, por exemplo, a queda de um objeto em Leme, né? Tem esse caso que é citado nos documentos. É lógico, tem que dar um desconto que tinha disco voador, mas também tinha artefatos espaciais, porque a gente estava ali em plena Guerra Fria, né? Então caía alguma coisa russa, tal, e os americanos tinham interesse também de isso ter aí isso. Isso aí é até legal da gente até pontuar, né? Porque a gente tá falando ali da Operação Prato foi em 76. Esse do caso de Ubatuba foi que ano? 57. 57, né? Isso. Só que o projeto Blue Book ele iniciou em 52. Isso, um pouco antes, né? Isso. Então, só pra gente posicionar o pessoal no tempo, né? Esse de Ubatuba, ele é anterior ainda até o a Operação Prato, lá que foi em 77. E aí, o que aconteceu? Os americanos estavam aqui interessados nisso. E eu achei alguns documentos do projeto Blue Book que citam o caso de Ubatuba também, só que, curiosamente, as listas que constam lá do projeto Blue Book, tá escrito a caneta assim, Missing Case. Entendi. Ou seja, essa pasta de Ubatuba, que tá teoricamente teria que estar disponível no Arquivo Nacional Norte-Americano, não está. Foi parar em algum outro lugar. Provavelmente o Dave Grush, né, esse daí que vai ser um dos denunciantes aí, ele deve saber onde que está esse negócio. Mas o que foi então o caso de Ubatuba? No dia 7 de setembro de 1957, o pessoal ali na praia, né? Tinha 6 casas apenas de pescadores. Eles viram um objeto descer e quando o objeto foi subir, ele explodiu e alguns pedaços chegaram na praia e o pedaço maior caiu. Depois foi recolhido. Tem pescadores que deram depoimento do recolhimento do pedaço maior, militares da Marinha e do Exército coletaram esse material e uns pedaços foram chegar na mão do Ibrahim Suede, que era um colunista do jornal o Globo. Famosíssimo, né? Famosíssimo. E aí depois o Ibrahim Suede passou pro Dr. Olavo Fontes, que é esse aqui. Aqui alguns fragmentos da época, né? E aqui são as primeiras análises feitas no Ministério da Agricultura do Brasil. Né? Eu consegui esses relatórios, vou até mostrar para vocês. Isso aqui eu nunca trouxe, tá? Em podcast nenhum. Trouxe todas as análises que eu tenho da NASA, ó. Aí a NASA fala que não se interessa por isso, mas em 81 ela analisou o metal de Ubatuba. O Gary Nolan aqui, né? Mas deixa eu só achar o materialzinho daquela época, porque isso aqui eu pedi através da Lei de Liberdade de Informação, e foi uma dificuldade para conseguir esse material, e o que estava no CTA, né? No DCTA em São José dos Campos, eles não me cederam. Né, deram um perdido lá e falaram que não iam... Aqui, achei. Esse aqui é os laudos, né, da época, os originais. Inclusive, eu consegui a folha do caderno que a tecnologista fez, né, dessa análise que confirmou que o metal de Ubatuba ele tinha um grau de pureza de magnésio muito alto. Mas magnésio alto, de repente, naquela época, pelo que a gente sabe, as empresas Dow, por exemplo, norte-americanas, elas teriam condição de fazer. Só que no Brasil, não. Numa vila de 6 pescadores, na Praia das Toninhas, em Ubatuba, isso é impossível fazer algo desse tipo. O que aconteceu? O tempo foi passando
E o Dr. Olavo Fontes, ele conseguiu passar um desses fragmentos para a APRO, que era uma entidade norte-americana de Jimmy Corral Lorenzen, e eles fizeram algumas análises lá nos Estados Unidos. Depois disso, um outro fragmento foi entregue para o Ojeda, que era um pesquisador argentino. Esse aqui são um dos pedaços, o outro foi um marinheiro mercante. E olha que interessante, quando o Jacques Vallée, que é um físico francês, famosíssimo, se interessa, ele foi até o Museu OVNI na Argentina, eu estive lá também, e o Jacques Vallée solicitou isso para Andrea Simondini para levar esse material para Stanford, onde alguns cientistas lá do Vale do Silício e tal, já estavam interessados nesse negócio de OVNI. E aí ele jogou na mão do Peter Sturrock e desse cara aqui que é o Gary Nolan. Aí o Gary Nolan analisou e descobriu que os isótopos desse material, do magnésio, era 30% diferente de qualquer magnésio que existe na Terra. Ou seja, é um material que não é da Terra. Agora, poderia ser, de repente, um meteorito, né? Porque o próprio Peter Sturrock, ele fez um trabalho científico do caso de Ubatuba, ele teve em 85 aqui, junto com um cara da SGV, conhecido meu, já falecido também, fez esse trabalho científico e ele chegou à conclusão que o metal de Ubatuba ou é um OVNI ou é um meteorito, que teria caído em 1933 ou 1934. Só que eu provo hoje, através de análises com especialistas em meteorítica, que não é. Por exemplo, aqui é um dos laudos atestando que esse metal de Ubatuba não é meteorito. E aí eu acabei levando para uso. Com base no quê? Com base na morfologia e com base na composição química, ou seja, meteoritos que já caíram na Terra têm no máximo 26% de magnésio combinado com estanfiodita, farringitonita. Né? Oi? Os que a gente conhece, né? Isso. Mas a morfologia dele também externa não corresponde aos meteoritos que a gente está acostumado. E eu peguei características de meteorito, eu peguei a análise de 2 especialistas, Azucoloto e mais o Paulo Anselmo Mattioli. E aí fiz também outra análise no IPT, no LCT, né? Essa aqui é a análise do LCT e eles chegaram à conclusão que esses fragmentos tinham 99,3% de magnésio. Agora, o que é curioso de tudo isso é que durante esses anos todos, em 76, houve uma análise isotópica já na Caltech, do mesmo material de Ubatuba, tá aqui. Eu consegui isso. E bate todas as análises aí? Batem. Tá aí tem o relatório Condon, que foi depois do projeto Blue Book, também em 68 analisou o caso de Ubatuba, tá aqui. Tem análises em Stanford, em 79, Universidade de Stanford. Tem análise... A conclusão que chegam é que é o quê? Que é um... Que tem... Pode ser qualquer coisa. Pode ser meteorito, pode ser, entendeu? Não, pode então, ser meteorito não pode ser é. Meteorito raro, ué. Não é porque, assim, nunca se achou na Terra... Então, pode ser um meteorito raro. Um magnésio que tem 30% de isótopos diferentes. Não é um objeto terrestre. Não é terrestre. Não é terrestre. É extraterrestre mesmo. Isso aí. Então hoje, por exemplo, eu trouxe um pedaço para vocês pegar na mão. Na verdade, eu tenho 4 pedaços. Eu trouxe o maiorzinho para a gente pegar aqui. E isso aqui que eu queria mostrar. A NASA vive se esquivando do assunto, mas ela analisou também o metal de Ubatuba. Tá aqui, em 81. E qual foi a conclusão? Que é algo diferente, né? Que realmente vamos explicar, pessoal, é diferente, pessoal, do que tem na Terra. De que tem na Terra. Então, assim, é extraterrestre, porque não tem na Terra esse tipo de magnésio. Aí, beleza. Mas isso não é prova nenhuma de que... Não quer dizer que é uma nave, entendeu? Então, não, é alienígena. É alienígena. Mas não é de uma nave. Mas não, então, pode ser. Segundo os relatos, era de uma nave, porque o pessoal viu a nave explodindo. Mas aí nós estamos pegando o relato, né? Aí entra naquilo. Mas você acha que uma Caltech, NASA, todos esses universidades... Mas aqui tá beleza, a análise deles tá beleza. Se dedicariam num metal se isso não tivesse realmente algum fundamento de alguma coisa anômala? Então eu acredito que nessa denúncia pode ser que apareça alguma coisa a respeito disso.
do caso de Ubatuba. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas, Eu acho que não vai acontecer nada. Não, a gente tem que explicar pro Vilela o que a gente tá falando. mas só Vamos terminar aqui que a gente vai Tá, explicar, tá. porque senão o Vilela Terminar aqui fica pra explicar. viajando. Eu tô viajando aí. o Bigelow... Eu só sei que o pessoal tá achando que você é um screw, né? Eu? A gente Sério? depois vamos abrir a pesquisa pra ver se o Tá, Sérgio é um vamos lá, screw ou não. vamos hein? lá. Não sei se você tá assistindo Invasão Secreta, mas os screws estão aqui no meio da gente. Entendi. Ó, uma coisa que eu queria mostrar para vocês também é que o caso de Ubatuba é tão importante por conta dessa evidência física que o Bigelow mandou 2 agentes aqui, que era o Jim Johnson Vamos falar. e o Douglas O Vilela não Kirk. conhece quem é o Bigelow, Quem que é o né? Bigelow? O Bigelow, Conta ele aí. é um americano que ele trabalhou, né? Ele trabalhou na área 51? Chegou a trabalhar lá, né? A empresa dele é lá do lado, né? Do ladinho, É. ali, do ladinho. E ele criou uma empresa espacial chamada Bigelow. Tanto que o símbolo dela é até um disquinho voador e tal, é legal pra caramba. E ele faz aqueles módulos infláveis hoje que a gente tem, que eles querem levar pro espaço e tal, não sei o quê, que em vez de ser um módulo rígido, você leva ele vai todo amassadinho, chega lá no espaço, você infla ele e tal. E ele é um desses caras aí que põe uma grana em investigação de casos assim pelo mundo afora e tal, entendeu? É um cara Sei. famoso aí dentro do circuito ufológico, entendeu? E ele recebeu grana do Pentágono para criar um local para armazenar esses fragmentos de OVNIs e também para já ir trabalhando nas características desses metamateriais. Aí já e começa, ultramateriais. pra mim é uma viagem isso aí. Não, mas não tudo é bem. viagem, tá Não, aqui, ó. não, eu tô falando o seguinte, ele ter falado, beleza, cara. Eu tô falando que é uma viagem, que ele recebeu uma grana pra montar algo ali, meio que pra Isso. fazer uma engenharia reversa, Sim. entendeu? Isso, Nas ó, coisas. Aí, no dia 26 de dezembro de 2017, o pesquisador Anthony Bragaglia, ele requisitou informações oficiais para a Agência de Inteligência e Defesa norte-americana, o DIA. Tá? E aí, através do FOIA, que é o Lei de Liberdade de Informação. Aí veio um calhamaço, que é esse aqui é a primeira página, onde traz tudo isso. Quanto que o Bigelow recebeu, como que ele tratou. Então, isso já é transparente. Ele tinha a ETIC, que é a ATP, que é um órgão para investigar esses negócios dos OVNIs. Ou seja, ele ganhou dinheiro para fazer isso. Realmente. Aí, e o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. O Bigelow mandou, em 2009, atrás de mim, 2 agentes, que eram o Jim Johnson e o Douglas Kirk. Pra quê? Então, aí eu trouxe aqui, para não ficar só nas minhas palavras, porque eu gosto de provar o negócio. Aqui tá o cartão de visita do BES, do Douglas Kirk e do Jim Johnson, tá Nossa, aqui, ó. coloca aqui. Aqui, ó, BES, né, que é do Bigelow Aerospace. Então os caras vamos vir vieram atrás de você agora. Os caras vieram, Venha! os caras vieram aqui atrás de metamateriais, tá? Porque a gente tinha esse material naquela época. E aí, Não, mas aí também, aí tudo bem. Por que porque que eles- se eles estavam, pelo menos, recebendo uma grana, meio que eles iam atrás dessas coisas, meio que pelo mundo afora aí. Agora, uma coisa até pra deixar claro pro pessoal, vamos xingar de novo. Os Estados Unidos, galera, é muito complicado. Os Estados Unidos a gente tem por baixo, vamos lá, FBI, CIA, Forças Armadas. Aí dentro das Forças Armadas você vai ter a Força Aérea Americana, você vai ter a Marinha Americana e você tem ali correndo por fora a NASA. Nenhum desses órgãos falam entre eles. Putz. Nenhum. Segundo, todos eles são brigados. Terceiro, cada um quer sair na frente do outro. isso, Por quê? um quer aparecer mais que o outro. Por quê? Por causa de verba. Exatamente. Então, cara, o cara é assim, o cara era daqui, aí ele ganhou um dinheiro daqui pra fazer um não sei o que ali, e esse negócio, cara, nos Estados Unidos é muito complicado. Tanto que num desses relatórios de uns 2 anos atrás, desses relatórios dos UAPs, agora essa coisa mais moderna que a gente fala, o pessoal fala lá no relatório que uma das coisas mais importantes é ter. Eles queriam criar um órgão transversal, ou seja, que passasse por todas essas agências Sim. e que tivesse a liberdade, vamos dizer, a liberdade de ter acesso a tudo que cada um desses caras tem. Pra Ou cruzar seja, a informação. o cara ia passar, ele ia bater na porta da CIA, depois ia bater na porta do FBI, depois ia ali na Marinha, depois ia na Força Armada, depois ia na NASA.
Sabe quando isso vai acontecer, cara? Nunca. Nunca, cara. Nunca. Não vai nunca, cara. E aí vai ficar nessa, entendeu? Ah, não, porque aí o cara era da CIA, não sei, não, mas aí o FBI vem e fala que não sei. Não, mas aí veio a NASA e fez o não sei o quê. Não, mas aí aquele cara ali recebeu dinheiro não sei o quê. E aí vira, aí eles dão dinheiro pra um cara, tipo o Bigelow, aí ele vai lá, constrói um centro. Não, estamos aqui, ó, fazendo um centro pra isso, pra... E dentro do próprio Estados Unidos, um começa a detonar o outro, entendeu? Olha lá, cara, fica construindo um centro ali pra nada, entendeu? Porque não... Então, Tanto isso aí que é bom agora pra... entrou o Elon Musk, né, pra suprimir o Bigelow. Tem isso também. Agora, isso aí pro pessoal entender que é uma realidade muito diferente da nossa brasileira, entendeu? Então lá nos Estados Unidos tem essa questão desses órgãos governamentais que eles brigam entre eles, cada um quer aparecer mais do que o outro, e eles não se falam, cara, não se falam mesmo. Isso aí tem 1 milhão de pessoas que falam, cara, não se fala, nem quer saber e tal. Tanto a NASA lá aquele dia também falou, né? Que não, a gente queria uma comunicação, é que eles também não escancaram, né? Mas eles falam, não, a gente queria uma comunicação melhor entre os órgãos e tal. Esse negócio a gente sabe que não vai acontecer, vai cara. Vai ter uma fogueira de vaidades ali muito grande. Exatamente. E assim, quem conseguir alguma coisa e sair na frente vai ficar bonito. Exato. E quem ficar pra trás, perdeu. Porque a briga é por grana, cara. A briga sempre, é por grana, é por grana sempre. Mas você falou que ia me explicar alguma coisa, o que que era, pra eu ficar por dentro da... Não, então... Então, no caso aqui de Ubatuba, então tem alguma coisa anômala, realmente. Tem todo um relato de um fenômeno ufológico, vamos dizer assim, que aconteceu por trás desse caso.